Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre, ainda continuando falando sobre modulação, a gente vai terminar, né, esse módulo aqui, né? Então vamos continuar aqui. Nessa etapa, a gente vai falar sobre modulação com portadora analógica. Agora que a gente já introduziu, né, como é que funciona uma portadora, como é que são os parâmetros, como é que eles são alterados, a questão da amplitude, a questão da frequência, a questão da fase, a gente vai falar justamente agora sobre modulação com portadora analógica em si. A gente pode ter dois tipos de modulação com portadora analógica. Okay? Então, com a portadora analógica, a gente pode ter dados analógicos sendo transmitidos por sinais analógicos. A outra seria dados digitais transmitidos por sinal analógico. Então, o sinal vai ser analógico. O que a gente vai alterar é se o dado vai ser do tipo analógico ou digital. Começando então, né, com a moduladora analógica, ou seja, dados analógicos sendo transmitidos por uma portadora analógica, né? A gente pode ter o quê? Uma modulação com amplitude, que a gente chama de AM, uma modulação em frequência, que a gente chama de FM, e uma modulação em fase, que a gente chama de PM. É justamente aquilo que a gente, basicamente, é aquilo que a gente viu no módulo passado, né? A modulação com AM, a gente vai alterar, igual a gente vê aqui nessa animação logo abaixo aqui do slide, na modulação com AM, eu vou ter ao longo do tempo a amplitude da onda sendo alterada, né? E já a modulação com a FM, eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente a frequência da onda sendo alterada durante o tempo. E a mesma coisa para a modulação do tipo em fase. Isso é muito comum ser usado, por exemplo, em rádio, né? Tanto que a gente tem o rádio AM, o rádio FM, né? É justamente isso. Você vai ter o quê? O som utilizando a questão da modulação, seja por amplitude ou seja por frequência, né? Nesse caso aqui, a questão da modulação com moduladora analógica não é tão interessante para a gente nessa disciplina, né? Porque eu vou ter o quê? Dados analógicos sendo transmitidos, né, por uma onda do tipo analógica. No nosso caso é mais interessante a gente estudar o quê? Seriam dados digitais sendo transmitidos por uma onda analógica. Então, aqui foi mais para a questão de uma pincelada mesmo da informação, mas aqui a gente não vai se ater a esse tipo de modulação. Então vamos para o próximo aqui, que é justamente o nosso foco aqui, né? Que é a moduladora digital, que é o dado digital sendo transmitido por uma onda analógica. A gente vai ter aqui, os principais mesmo seriam esses três tipos básicos aqui, né? Seria uma modulação por deslocamento de amplitude, né? Que você vai alterar a amplitude dela, que a gente chama de ASK. A outra seria a modulação por deslocamento de frequência. Então aqui, né, a gente vai ter o quê? A FSK e a modulação por deslocamento de fase. Nesse caso aqui vai ser o quê? A PSK. Então vamos falar sobre esses três tipos básicos aqui, né? Começando pela modulação ASK, o A de amplitude aqui, né? Essa é a forma mais simples de modulação, né, digital. Representa o quê? Os símbolos zeros e uns de um sinal digital pela presença ou ausência, né, de sinal dentro da portadora. Aqui você pode observar, por exemplo, na figura, a gente tem um momento do ciclo aqui, né, a gente tem a onda, uma cobertura aqui da informação em azul tracejado aqui, né, em que o azul alto significa, está marcado ali como 1, seria o nosso 1 digital mesmo, nosso 1 bit, né? E a parte negativa aqui, né, do nosso azul aqui seria o bit 0 mesmo. Se você observar, toda vez que eu tiver, por exemplo, nesse caso aqui da modulação ASK, toda vez que eu tiver um bit do tipo 1, eu teria o quê? Um sinal na portadora, né? Um movimento aqui com amplitude alta aqui, né, na portadora. E toda vez que eu tivesse, né, um 0, a amplitude da minha portadora seria do tipo 0.
sim eu conseguiria, né, uma informação do tipo digital, que é formada por zeros e uns, eu conseguiria imprimir de forma muito fácil aqui, né, na nossa portadora a partir desse tipo de modulação. O problema desse tipo de modulação aqui, né, é que a maior parte dos ruídos que afetam o sinal, eles vão justamente interferir o quê? Sobre a amplitude do sinal. Então, voltando à nossa imagem ali, ó, se eu observar, se qualquer tipo de interferência na amplitude aqui, nesse segundo momento aqui em que eu estou tentando representar o zero, pode ser confundido como um, né? Porque, na verdade, o zero seria como uma amplitude do tipo zero. Se você tiver um ruído aqui em que esse momento zero convolucione aqui, né, você vai ter a representação do que seria um 1. Isso seria um problema, isso seria um ruído, né, isso afetaria a informação no outro ponto. Devido a estes fatores, a modulação ASK ela tornou-se bastante reduzida aí, né, em sistemas de comunicação de dados. Então, você vai ter poucos momentos em que você vai utilizar esse tipo de modulação sozinho. Apesar dele ser muito simples e muito didático, ele sozinho é usado em poucos lugares. O próximo que a gente teria aqui seria a modulação do tipo FSK, que é o F de frequência, né? Então, eu vou alterar na portadora o quê? A frequência da onda, né? A frequência da nossa onda senoidal aqui. Nessa técnica, a propriedade alterada, então, justamente é a frequência, né? Então, a gente tem aqui, né, uma portadora na nossa figura aqui, explicitada logo acima aqui, né? A informação que eu quero imprimir na portadora está escrita logo abaixo e o sinal modulado. Então, toda vez que eu for tentar aqui representar o 1 e o 0, eu vou alterar nessa onda a frequência, somente esse parâmetro, a partir da modulação FSK. Então, eu posso dizer, por exemplo, que para o 0 eu vou ter uma determinada frequência e quando eu tiver o 1 eu vou ter outra frequência. Então, se a gente fosse mostrar aqui, ó, mais explicitamente, ó, o 1 seria representado pelo determinado instante de tempo, né? Ele vai representar por exemplo, por um ciclo completo da nossa onda. O outro 1 vai ser a mesma coisa, o mesmo tempo, o mesmo período de tempo, a minha onda vai completar um único ciclo. Já o 0, por exemplo, eu poderia representar ele como 3 ciclos completos da onda, mas para o mesmo período de tempo. Então, tanto 1 quanto o 0 vão passar pelo mesmo período de tempo, eles vão ter o quê? O 1 com uma frequência mais longa e o 0 com uma frequência mais curta, ou seja, eu consigo um ciclo da onda muito mais rápido. E assim sucessivamente, ó. Novamente um 0, né? 2 ciclos de onda aqui e assim por diante. A modulação FSK pode ser considerada relativamente imune a ruídos, né? Já que a questão do ruído da amplitude aqui não vai alterar em nada aqui a minha informação, porque o que eu estou olhando mesmo é o ciclo da onda. Garantindo assim transmissões de alta qualidade, já que ela é relativamente imune a ruídos. Então, vai chegar a sua informação na outra ponta com uma qualidade muito maior, né? Como a modulação FSK é limitada pela faixa de frequência do canal, aí, né, da banda passante pelo canal, a taxa de informação transportada ela acaba sendo reduzida, né? Como assim, Bianca? Bom, a frequência que eu consigo emitir dentro de um cabo coaxial, dentro de uma onda no ar, ou dentro de várias faixas de frequências no ar, por exemplo, perceba que isso varia, né? Eu vou ter frequências aqui específicas, canais com frequências muito específicas, né? Então, quando você vai fazer isso, quando você vai transportar, você vai ter essa limitação, porque justamente você vai ter que, por exemplo, dedicar as frequências mais altas para o 0, por exemplo, e as frequências mais baixas para o 1. Logo, o seu canal vai ser limitado ao 1, né? Já que eu posso ter uma informação aqui composta só de 1s, por exemplo.
A outra modulação que a gente teria aqui, né, seria a fase, né, a modulação PSK. Na técnica PSK, a gente vai alterar a fase da portadora fazendo o quê? Alterando o ângulo de incidência, né, da nossa onda na portadora. Então, em uma transmissão binária, tudo funciona como se existisse, por exemplo, duas portadoras distintas, né? Em que uma está defasada da outra em 180 graus. Então, aqui no nosso caso, aqui, se eu tentasse emitir um, ele seria o quê? Ele, por exemplo, emitiria a partir do grau zero, por exemplo. O 1 teria esse tipo de emissão, em que num determinado período, ele convoluciona uma vez, né, tem um ciclo total da onda, né, tendo a transmissão a partir do grau zero, por exemplo. Novamente, a mesma coisa. Já quando a gente fosse tentar transmitir o zero, nesse nosso exemplo aqui, ele poderia, por exemplo, ter a alteração da fase em 180 graus, em que agora, ó, a diferença justamente entre o 0 e o 1 é que a incidência da onda alterou o grau para 180. E assim sucessivamente, você consegue emitir, né, toda a sua informação utilizando esse tipo de modulação. Bom, alguns conceitos importantes aqui, né, interessantes que a gente associa a informação, a quantidade de informação que a gente consegue passar dentro de um determinado canal a partir do tipo de modulação que você está usando. Primeiro é o bitrate, que você vai encontrar ele na literatura e no nosso livro-texto. O bitrate é o que? A quantidade de bits que está entrando no modulador. No caso do nosso exemplo anterior ali, ó, o bitrate seria o quê? Seria a quantidade de bits que você está colocando dentro do seu modulador, né? E o bound rate seria o quê? A quantidade de símbolos que está saindo do modulador. Aqui a gente tem uma figurinha aqui, ó, em que um determinado ciclo eu tenho um único bit, tá vendo? Aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho um único bit para um ciclo. Logo, um baud rate. No segundo ponto aqui, ó, eu tenho 2 bits saindo a partir de um ciclo. Eu tenho 2 bits entrando dentro do meu sistema, né? Dentro de fechado dentro de um período, né? E isso também vai compor um balde. Se você observar, então, o balde rate da figura da direita, ele vai acabar sendo um pouquinho maior, né? Por quê? Porque ele não equivale, eu vou ter o quê? Um símbolo equivalendo a 2 bits. Então, se no seu sistema está entrando dentro do modulador um bit e saindo um símbolo, esse um símbolo vai carregar uma única informação. No segundo momento aqui, então, eu vou ter 2 bits entrando dentro do modulador e saindo um único símbolo. Então, eu vou aproveitar mais o meu canal, né, de transmissão, já que eu não vou trafegar 2 símbolos distintos, eu vou trafegar um único símbolo que vai carregar 2 bits de uma vez só. Bianca, isso fica limitado a só 2 bits? Não. Você consegue gerar, a partir de modulações diferentes, outras modulações que a gente não vai conseguir ver aqui na nossa aula, símbolos que carreguem muito mais bits, né, gerando, no caso, um aproveitamento muito maior do canal de transmissão. Acabou? Então, como eu disse, né, será que acabou esse tipo de modulação? Vão ser só esse mesmo? A questão da modulação com amplitude, a questão da modulação com frequência, a questão da modulação com fase? Não existe mais nenhum tipo de modulação analógica do tipo transportar uma informação do tipo digital? Existe. Existem outros tipos de modulações, né? Você pode, por exemplo, alterar 2 características simultâneas, né? Alterar, por exemplo, amplitude e fase. Eu posso alterar fase, eu posso usar, então, outros tipos de modulação, né? Em que eu vou ter mais características sendo alteradas agora, eu não vou alterar uma única só. Assim, a gente aumenta a quantidade de bits que seriam representados por símbolo, né? Já que a gente vai ter mais estados de representação. Como assim, Bianca?
Ali na amplitude, por exemplo, a gente viu que o 0 era representado como amplitude 0 e o 1 era representado como uma amplitude alta, né? E que era praticamente inviável você fazer várias alterações distintas de amplitudes para representar outros tipos de combinações de 0 e 1. Por exemplo, 0, 0 sendo representado como amplitude 0, 0, 1 sendo representado como amplitude meio, 1, 0 representado como amplitude 1. Isso é muito complicado de ser feito, porque, como eu disse, a amplitude ela é uma forma de modulação que a onda depois sofre muita interferência, né? Justamente a amplitude que é a que mais sofre interferência dentro do meio. Então, é muito complicado você gerar mais tipos de símbolos utilizando só a amplitude. E a mesma coisa para a questão da fase, né? Se você gerar várias fases diferentes, não só o 0 e os 180 graus, para imprimir uma informação ali dentro da onda, você vai ter que ter um receptor que seja capaz de identificar muito especificamente a pequena variação de ângulo que foi feita ali na onda. Além disso, você tem que pensar o seguinte, que os dois pontos, tanto o emissor quanto o receptor, quando você está usando a fase, eles têm que estar muito bem sincronizados, né? Porque a questão da onda, ela pode atingir, por exemplo, o receptor um pouco atrasada. Recebendo, por exemplo, um pouquinho mais atrasada ali, ó, você já vai ter um ângulo diferente de incidência dentro do receptor. E ele pode achar, por exemplo, que o ângulo ali foi intencional, né? E se tiver muito próxima a questão da sua divisão de ângulos ali, o receptor vai acabar não conseguindo captar a informação correta. E a mesma coisa para frequência, né? Você teria que limitar muito o seu canal utilizando frequências muito distintas. Então, melhor mesmo seria combinar características diferentes, né? Amplitude com fase, esse tipo de combinação. Um exemplo que a gente pode ter aqui, justamente utilizando alterações diferentes, aqui mais de uma alteração diferente, utilizando agora a questão da fase, seria o tipo de modulação QPSK, né? O Q que vem de quadratura, né? Vai significar o quê? Que a portadora pode ter 4 fases em um dado instante, separados por 90 graus. Então agora não é mais só 0 e 180, são 4 graus diferentes, né? Você vai ter o 90, você vai ter ângulos de incidências aqui distanciados um do outro de 90 graus um do outro. Bem, nesse caso, se a gente vai ter 4 ângulos de incidências diferentes, 4 fases diferentes, a gente pode criar módulos para 2 bits, né? No caso, por exemplo, eu posso ter num determinado ângulo 0 a informação 00, ou seja, no nosso conjunto de bits, toda vez que eu tiver o 00 juntos, eu já emito ele como um ângulo, uma fase 0, né? Um ângulo 0, por exemplo. Já quando eu tiver a sequência de bits 10, eu emito numa fase 90 graus acima, né? E no outro caso, se eu tiver os bits 0 e 1, eu emito a fase acima ainda, mais 90 graus de diferença do que a anterior. E se eu tiver 1, eu emito 90 graus acima em referência à anterior ainda. Então seria, no caso, se a gente tivesse como referência o grau 0, seria 0, 90, 180 e 270 aqui, né? No caso de graus de incidências, um diferenciando do outro. Dessa forma, o que eu consigo aqui? Eu consigo a cada 2 bits entrando dentro do meu modulador, um símbolo saindo com um ângulo diferente. Tudo bem? Então, seria isso. Exemplos de uso no nosso cotidiano aqui, né, dessa questão de modulação, a gente pode citar aqui o modem, né, o modem da sua casa aí. Ele é um dispositivo eletrônico que faz o quê? Que vai modular um sinal digital que sai do seu computador, por exemplo, em uma onda analógica, que vai ser pronta para ser transmitida pelo meio.
por exemplo, o ar, né? Você consegue, então, todos aqueles bits que saem do seu computador, passando, por exemplo, pelo ar ou por uma rede telefônica pública, pensando no modem ADSL, por exemplo, ele vai passar, né, por uma rede de telefonia pública, né, a partir de um sinal analógico. Vai ser recebido em um outro computador ali, né, em que ele vai ter que ser demodulado, né, ou seja, aquela onda analógica você vai ter que extrair a informação dela para que o computador receba o sinal digital que foi emitido pelo computador 1. Então, o seu modem ADSL aí da sua casa, ele vai fazer exatamente isso. Vai pegar a informação digital do seu computador, vai modular essa informação numa informação analógica e vai fazer com que ela seja transmitida pela rede telefônica de telefonia pública, né? E do outro lado, o modem ADSL vai fazer o quê? Vai captar essa informação, demodular essa informação e passar para algum sistema computacional, né, que é o foco aí, que vai ser o receptor dessa informação. Bem, é isso, a gente termina aqui, né, o nosso módulo sobre modulação e na próxima aula a gente vai abordar um outro capítulo.